Podcast. Começando mais um podcast Mão na internet, o seu noticiário bissemanal do Esporte Clube Corinthians Paulista, podcast Mão número 88. 88 lembra o quê? Título do Timão? É isso mesmo, Rodrigo Vessone? Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, Marco Belo. Boa noite, boa tarde, bom dia. É isso mesmo. 88, um título paulista, mas que representa muito na história. O clube tinha conquistado apenas 8-2, 8-3 na década, e depois estavam 5 anos de jejum aí. E aí, lá em Campinas, com um time que era bem pior do que aquele Guarani, fora de casa, enfim, foi o gol da maneira que foi do Viola, foi um grande título, sem dúvida. O Vitor Guedes também está presente neste podcast Mão. Vitão, 88, eu nasci em 79, é o primeiro título do Corinthians que eu me recordo, porque 82 e 83 eu tinha 3 e 4 anos, respectivamente, Eu também, mesma coisa. Mesma coisa, Vessone? Eu lembro perfeitamente daquela final em que o Viola fez o gol depois do chute do Wilson Mano, né, se eu não me engano. Wilson Mano. 88, eu sou de 77, ano de Deus Basílio. 88 eu fui no Morumbi no primeiro jogo da final. Eu, meu pai e um primo meu, a gente foi no jogo. Gol do Edson Abobrão, Neto fez 1-0 pro Guarani de bicicleta. Edson Abobrão empatou no final do jogo. E foi 1-1 o jogo. E a gente foi nesse jogo junto no Morumbi. E depois eu lembro perfeitamente de assistir o jogo em casa com meu pai. E meu pai, enfim, meu irmão tinha 2 anos, meu irmão é 8,6, a gente estava assistindo o jogo, né? Minha irmã. Todos torcendo, enfim, meu irmão era bem criança, eu lembro desse jogo perfeitamente, assisti em casa, e tinha aquela coisa, né, o Corinthians, a peste de campeão do centenário, essa marca, era campeão do quarto centenário de 54, e foi campeão do centenário da abolição da escravatura. Foi muito legal, né, que o Corinthians é o time do povo, o time dos negros, enfim, e foi o gol de um moleque negro que estava estreando ali, desconhecido, Viola à época. Então eu lembro muito bem disso e lembro de associar ao centenário da abolição da escravatura. E falamos de títulos, falamos de Viola, falamos de ídolos, a gente tem que tocar no nome de um ídolo da atualidade, um ídolo principalmente de Vitor Guedes, porque o nome da semana no Corinthians é Alexandre Pato, Vitão. Se ele fica, se ele sai, primeiro gostou da comparação? Pato, Viola, ídolo. Tem um bastidor aí que o Vitor até tá querendo ver o Pato com a camiseta 77 numa ação de marketing, parece. O que você acha, Vitão? Eu quero que o Pato vá pro diabo que o carregue. E eu tô dando uma nota nessa sexta-feira no jornal Agora São Paulo, se você me permite, Marco Belo. Sim, permito. Sobre Pato no Lázio. Eu só escrevi isso sobre Pato no Lázio. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pé, não me alcance, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamento eles podem ter para me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarem, se ao meu corpo chegar, cordas e correntes se quebrarem, se ao meu corpo amarrar. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, e por aí vai, meu garoto. Se eu sair um pouco antes de acabar o podcast, irmão, é que eu estou rezando para que o Pato vá para... Complete a frase. Para Lázio. Para Lázio. Aliás, o nosso Alexandre Pato já jogou no time do Berlusconi, né? E agora pode jogar no time do Mussolini, o que só aumenta minha simpatia por esse cidadão. Ele que vá pro inferno. Vitor Guedes, ouvintes fazendo a pergunta aqui, se um dia você estivesse no Seleção Sport TV e o convidado fosse Alexandre Pato, você falaria isso para ele, Vitor Guedes? Olha, eu já entrevistei pessoas que eu não simpatizo, que eu simpatizo, já elogiei gente que eu não suporto, já critiquei gente que eu gosto. Agora, minha opinião sobre o Alexandre Pato não muda ele estando presente ou não estando presente. Eu acho que o que ele fez com o Corinthians um desrespeito, e o Corinthians está desrespeitando a sua história se aceitar a sua reintegração, é o que eu penso. E aí, Vessone? Na verdade, se pintar essa situação da Lazio, olha, é para tirar... A diretoria vai dar muita sorte mesmo nessa situação, porque não contava com mais nada. Se pintar aí alguma coisa igual estão falando de 5 de euros, ficaria
mais ou menos 3 de euros para o Corinthians, mais 5 milhões que você, quase 6 milhões que você deixaria de gastar de salário, realmente, sem dúvida, seria algo que cairia do céu. O clube aguarda aí essa confirmação. Na Itália está muito forte a situação, muito forte mesmo. Saiu no Gazeta dello Sport, né, nessa quinta-feira à noite. Um dos principais, se não o principal jornal esportivo italiano, na capa da Gazeta dello Sport. Saiu também que vai ser depois do Name Rights ou antes do Name Rights? Não. Agora, Vessone e Vitão, a gente aqui é muito sincero e honesto com o ouvinte do podcast Mão. A gente traz a informação, mas dá a nossa opinião também. A informação é que existe essa negociação, todo mundo já deu, né? Saíram nos principais portais aqui do Brasil, do exterior, enfim. O Gilmar Veloso está na Itália, está tentando colocar o Pato na Lazio. O Marcelo Bielsa, treinador argentino, indicou, enfim. E o Vessone falou no valor de 5 milhões de euros. Rodrigo Vessone e Vitor Guedes. 5 milhões de euros. São 18 milhões de reais. Um time pagaria para ter um jogador que vai ser liberado, ou seja, sairia de graça em dezembro e que não está apto fisicamente a atuar hoje, em julho, ou seja, você vai ter 5 meses desse jogador e por isso você vai pagar 5 milhões de euros. Pessoal, a Lazio pode ser o clube mais rico do planeta, o que não é, mas não rasga dinheiro. É muito estranha. É muito estranha essa história. Tá com cara, e eu não estou fazendo uma acusação, mas tá com cara de ser uma tremenda lavagem de dinheiro isso aí, pessoal. Marco Belo, a Lazio não é nem, desculpa se eu me antecipei ao Vessone, mas a Lazio não é nem um clube mais rico de Roma. E a Roma recentemente contratou o Gerson do Fluminense para não usar. Então, assim, em relação a isso eu não duvido, porque picaretagem não é uma coisa 100% nacional, brasileira, exclusiva, e a Itália gosta de umas coisas mal estranhas também do mundo. Essa contratação do Gerson do Fluminense foi bem estranha, né? Você contrata o cara, depois você empresta de novo pro time que você emprestou, que você comprou, enfim. É bem estranho, mas nisso não faz eu desacreditar, porque tá longe de ser um lugar mais moral do mundo ali, o futebol italiano também. Tá cheio de negociação estranhíssima. É o seguinte, a sua pergunta é muito boa, sem dúvida causa estranheza. Eu enxergo duas situações que podem levar a isso. Três, na verdade. A primeira é um técnico novo, o técnico está chegando, o cara gosta do jogador, a diretoria quer agradar o treinador. A segunda situação é de que 5 de euros para quem pagou 20 no Gerson, para quem paga 15, 20, 30 em jogadores lá que a gente pouco conhece, 5 milhões é considerado, eu não acho que é considerado para eles um valor tão absurdo assim. O Corinthians pagaria 5 milhões de reais em qualquer jogador, pagou 6 milhões de reais no Balbuena, com o dinheiro dele, na moeda dele, eu tô dizendo. Então, eu não acho que é um valor de graça tão... 6 meses, né, Vessone? Então, e a terceira situação é de que eu acho que, como essa janela é a janela mais forte, a temporada está começando agora, ao contrário da nossa, eles estão iniciando pré-temporada, a janela que mais movimenta dinheiro na Europa é essa daqui, não é a do final do ano. Então eu acho que eles podem falar, ó, eu quero esse cara agora para começar o campeonato comigo. Se ele vier no meio do campeonato lá em janeiro, não vai adiantar nada, porque já vou ter uma pontuação baixa e etc. Acho que eles devem estar pensando nesse tipo de situação também, para conseguir, desde o começo do ano. O Corinthians, por exemplo, poderia esperar o André ser liberado do Atlético Mineiro agora em julho. E não liberou, foi lá e pagou. Preferiu pagar, não se sabe direito, algo em torno de 5 milhões de reais, 4 milhões, e tinha só mais 6 meses que ele precisava enrolar lá no Atlético Mineiro. O Corinthians foi e pagou e trouxe ele antes. Então, não seria uma coisa inédita. O próprio clube fez isso esse ano e trouxe no pacote lá ele e o Giovanni Augusto. Você tem Então, razão, você tem razão. O era só Corinthians pagou pelo André mais ou menos na mesma situação, né? Ali pagar mesmo R$1 pelo André já seria um absurdo, né? Não, mas aliás, é exatamente a mesma situação. Acabava em julho o contrato dele
e ele não ia ficar, o Atlético falou, eu libero, mas você me paga alguma coisa. Mas E acho o que foi Corinthians menos, né? foi. Não foram 5 milhões. 5 milhões foi o pacote, né? Porque É, acabou tá acertando o dentro do Giovani junto. Tava os pacote. dois pacote. E assim, a condição do André é estranhíssima também. Continua sendo estranho. Não é porque o Lazio Corinthians fez que deixa de ser. Eu A acho, condição do no André em mínimo, si no mínimo é vergonhosa. esquisito. É. Esquisito. O Corinthians também tá cheio de negociação estranha na sua história, né? Essa Até que é a coisa. porque é esquisito pelos 5 milhões de euros, é esquisito por tudo que a gente já falou, por ele sair de graça daqui 6 meses, e também é esquisito porque se a Lazio ou qualquer outro time vem aqui e oferece 1 milhão de euros, o Corinthians aceita. Vai oferecer 5 Exatamente. para quê? Se levasse de graça, só pagando o salário, coisa aceitável. Fosse Sim, levado sim, Não, de graça. exatamente. graça não. Tanto que o Inter queria, etc., o Corinthians Mas Não, o mas Inter de graça. é diferente para um rival e para um time de fora, Vessone. São Eu 5 acho que o milhões de reais. Corinthians não liberaria para um rival, até Lógico. por pressão da torcida. De repente, esse rival com o Alexandre Pato ganha do Corinthians ou termina na frente do Corinthians no campeonato, vai falar que deu o jogador. Eu acho que o Corinthians só aceitaria vender para um clube do futebol nacional. Agora, se a Lazio vem e fala que vai pagar os salários, acho que o Corinthians libera, Vessone. Ia fazer um charminho e liberava correndo. Pode ser também, não tô duvidando. Eu só acho que realmente eu entendo que vocês, a estranheza, mas como não seria o primeiro caso no mundo, e muito menos do Corinthians, que esse ano fez a mesma coisa, eu acho que não tem muito. Se eles tiverem que pagar e o técnico pedir, tá chegando lá agora, eles pagam e deixam o técnico feliz. Vessone, o Pato joga pelo Corinthians para você ou nem joga pelo Corinthians? Eu tava com a certeza que jogaria, Belo, porque eu não via muita luz nesse fim do túnel aí, alguma coisa que pintaria para ele. Não tava, mas agora eu tô com esse pressentimento, o noticiário tá muito quente na Itália. Eu tô achando que ele realmente vai acertar lá e vai ficar por lá mesmo. E aí, Vitão? Primeiro, você sabe a minha opinião, que eu acho que ele não tem a menor condição de jogar pelo Corinthians. E eu acredito que ele não joga mais pelo Corinthians. Não tem a menor condição de jogar pelo Corinthians. Eu acho que colocaram ele para treinar, estão fazendo um mise-en-scène, como diria meu bisavô, se você viu, que é para diminuir a desvalorização do jogador, para tentar colocá-lo. Ele não tem a menor condição de jogar pelo Corinthians. Eu hoje, se você me perguntar, eu tô 50%, 50%. Eu tô mais ou menos que nem o Vessone. Eu achava que seria muito difícil no apagar das luzes o Corinthians conseguir um clube que se interessasse pelo Pato e já estava achando que o Corinthians colocaria em campo e, enfim, esperaria dezembro. Mas, como surgiu essa possibilidade e realmente está muito quente nos jornais italianos e Gazeta dello Sport é um jornal que tem o respeito, né, tem credibilidade, não é um jornal pequeno, enfim, para colocar na capa que realmente a Lazio fez uma proposta para o Corinthians é porque existe. E se existir, o Corinthians não vai negar, ou seja, o pato voa, né, para Europa, para o futebol italiano. Como o Eduardo Ferreira disse nessa quinta-feira que o Pato não entrará em forma para a partida contra o São Paulo, a outra partida seria o Figueirense. E até lá já deve ter ido para um lado ou para o outro essa negociação. Ou acerta ou descobre que é tudo uma grande mentira, um jogo de cena. Ou uma coisa ou outra até a partida contra o Figueirense, né? Não, sem dúvida, só precisa lembrar ao ouvinte que o Corinthians, não interessa se o valor for um, dois, três, quatro, cinco, enfim, o quanto for, o Corinthians tem 60% e o Pato tem 40%. Então, dos 18 de reais, por exemplo, o Corinthians ficaria aí com algo em torno de 11, mais ou menos 12, e o restante vai para ele. Eu estou muito com o pé atrás em relação a esse valor de 5 de euros, mas como a negociação do Pato já está estranha desde a compra, então é que nem o Vessone falou, não ser, é estranho, mas a gente não pode duvidar que ela seja estranha na venda também. Se for estranha na compra, vai continuar muito estranha, para não falar outra coisa, na venda, na possível venda para o futebol italiano, Vitão. Concordo com os dois. É estranho, e o fato de ser estranho não impossibilita. É. Porque tá cheio de picaretagem no futebol.
O pessoal tá participando aqui pelo Twitter, do @podcastimão. Aliás, falando nisso, vou dar um recado aqui pro pessoal seguir o Twitter do Voz da Bancada, que são os parceiros do Podcast Mão, que a gente vai começar a fazer umas promoções bem legais. Eu não vou falar não, porque faz tempo que eu pedi a camisa do Poropopó e não me deram, então eu não quero que ninguém siga @Voz da Bancada, tá bom? E como é que é, pra ninguém seguir? @ o quê? Voz da Bancada. Opa, que beleza. Assim meu Poropopó, de preferência preto, escrito em branco, porque eu gosto mais. Assim que se faz propaganda. @Voz da Bancada. O Vitão não quer que vocês sigam @Voz da Bancada. São os parceiros do Podcast Mão, camisas da torcida do Corinthians, camisas oficiais do torcedor corintiano. E o Vitor Guedes vai receber em casa a camisa do Poropopó e vai mudar de ideia, com certeza, porque o pessoal é gente boa demais. Um abração pro César, um abração pro Bruno Momeso, pro pessoal do Voz da Bancada, parceirões aqui do Podcast Mão. E se você estiver passando pela Zona Leste de São Paulo, vai lá na mega loja do Corinthians do Parque São Jorge, conversa com o Nelsinho que você consegue desconto de 20% em todos os produtos da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, a loja oficial do Corinthians, que tem também parceria aqui com o Podcast Mão. Mas eu falava do pessoal do Twitter, o Henrique LVB participa conosco, a Tatiane Vidal. A Tatiane Vidal mudou o nome dela no Twitter para Duck de Troia. Será o pato um cavalo de Troia correndo no Parque São Jorge? No Parque São Jorge não, no Parque Ecológico, Vitor Guedes? Olha, eu tô com... Pra mim, pato bom, só o Pato Bantam. Tava ouvindo hoje Pato Bantam, Gol Pato, muito legal. Na minha época de adolescente, quantas vezes Interlagos, mostrei toda a ginga germânica dançando meu reggae, Gol Pato. Fui num show do Pato Bantam no Festival No momento que do nós gravamos, o Independente Del Valle acaba de empatar o jogo com o Boca Juniors nesse momento que nós estamos gravando. E quanto vai dar o jogo, já que quando o ouvinte estiver acompanhando o podcast Mão, já vai ter sido. Então ele já vai saber o resultado. Só para você parecer bobo, então, Vitão, quanto vai ser o jogo? 2-1 pro time do Suco. 2-1 Del Valle vai ser. 2-1 Del Valle, tá certo. Cleiton Vicente, parabéns a todos, muito firmeza, vai Corinthians. Cleiton Vicente, deixa eu ver quem mais. O pessoal perguntando do Teleco. O Teleco tá resolvendo coisas pessoais e no próximo podcast Mão ele vai participar normalmente, não está participando hoje, mas no próximo ele volta normalmente a fazer parte aqui do time do podcast Mão. Aliás, ele sempre faz parte, continua fazendo parte, mas vai participar do próximo programa. Luciano Rossi Neto, Ricardo Tavares, Jefferson de Souza, mande seu abraço, Vitão. Um abraço pro meu não é carreirista nem puxa-saco, mas vou dar um abraço pro meu chefe, Gilvan Ribeiro, que na próxima terça-feira lançará o livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Eu até gravei uma entrevista com ele, enfim. Ele vai lançar na TV da Paulista. Já lançou, né? O ano passado, faz alguns anos, Casagrande e seus demônios. Na próxima terça-feira vai ter o lançamento oficial ali na FENAC da Paulista, ali 901. E no sábado, não esse sábado próximo, vai ter uma manhã de autógrafos no Memorial do Parque São Jorge, ali do lado do Nelsinho, às 11 da manhã. Então estou dando um toque, porque eu não li ainda, ele me deu o livro ontem, autografado, eu agradeço. Vocês falaram que lembro de 88, minha primeira lembrança é 82, eu tinha 5 anos. Eu lembro de ter assistido a final contra o São Paulo com meu pai, como lembro de Brasil e Itália, a primeira lembrança de futebol, de ter sentado, torcido, que eu lembro da cena, da família e tal, é esse time do Corinthians da Democracia. Então só fazendo esse toque aí. Legal, um abração pro Gilvan e boa sorte no lançamento do livro. Qual é o nome do livro mesmo, Vitão? Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Legal, recomendo pro torcedor do Corinthians, porque tudo que tem a ver com a história do Sócrates, do doutor Sócrates, que para mim foi o maior jogador que eu vi atuar no Corinthians, eu não vi Rivelino, o maior jogador que eu vi atuar no Corinthians foi o Sócrates, tudo que tem a ver com ele eu recomendo muito. E o meu primeiro jogo que eu lembro de ter assistido foi Brasil e França em 86. Não dei muita sorte não, Vitor Guedes. É o primeiro jogo que eu me recordo. Sócrates perdendo pênalti. Então, sou um pouquinho mais velho que você. Eu nem lembro bem desse jogo. Eu já lembro muito bem, né? Em 82, eu lembro da família chorando. Lembro da cena, enfim. Sócrates jogou muito em 82, né? Aquele time lá...
enfim, Zico jogava muito, Falcão jogava muito, mas na Copa, aquele jogo inclusive da Itália foi um dos Sócrates e um Falcão, 2 golaços. E quem jogou no Corinthians nos anos 80 também foi o Cristóvão Borges, que 86. 86, exatamente, fez 53 gols, né, se eu não me engano. Fez muito gol com a camisa do 13, Corinthians. eu acho. Como? 13 gols. 13 em 53 jogos, exatamente. Eu tava confundindo. Fez 13 gols em 53 jogos, uma alta média para um cara que não era atacante. E o Cristóvão Borges, pelo treino dessa quinta-feira, e deve confirmar na sexta-feira, quando você estiver ouvindo o programa, o mesmo time das últimas 3 partidas, ou seja, o Iago volta, mas é reserva do Pedro Henrique, o Guilherme continua na reserva, o Walter continua na reserva do Cássio, ele mantém o time que venceu as últimas 3 partidas. Eu acho que tá certinho. O Cristóvão Borges não teria por que mudar um time que está ganhando, ainda mais vindo de uma vitória 4-0 sobre o Flamengo, apesar de eu achar que o Guilherme vai arrumar um espacinho nesse time do Corinthians e vai acabar tirando do time ou o Marquinhos Gabriel ou o Giovanni Augusto, a meu ver, porque o Luciano, mesmo jogando mal, não tem quem colocar no lugar dele, até o André voltar. O André voltou aos trabalhos com bola, mas ainda vai demorar um pouquinho a voltar a jogar. E o Guilherme vai acabar puxando alguém. Vai entrar na função que é exercida pelo Giovanni, ou o Giovanni sai, ou o Giovanni vai fazer a função do Marquinhos e o Marquinhos sai. Para mim é isso que vai acabar acontecendo, mas não no jogo de sábado contra a Chapecoense, em que o Cristóvão vai manter o time. Qual a opinião de vocês a respeito desse time que vai entrar em campo contra a Chapecoense? Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos, Romero e Luciano. Eu acho que o Bessoni fala primeiro. Não, são 3 vitórias em 3 jogos, vai mudar para quê? Não tem motivo mesmo, não tem nem explicação, não seria nem justo mudar o time. Já falando um pouco, tem 2 situações. A primeira é que o jogo vai ser para mim complicado, a Chape lá dá trabalho para todo mundo e não ia ser para o Corinthians diferente. Eu vejo aí o empate como um bom resultado, porque muita gente vai perder ponto lá, inclusive os 3 pontos, muita gente como vem perdendo. A Chape era uma das invictas até agora há pouco, em casa não perdeu para ninguém, então não vai ser fácil. E uma outra situação, o Corinthians tem 5 pendurados, o André, que ainda não está à disposição, mas tem o Fagner, tem o Bruno Henrique, tem o Guilherme, tem o Wendel também. Então, muita gente pendurada, tem o Majestoso no próximo final de semana. Então, perder, por exemplo, os 2 laterais e o Bruno Henrique, que vem muito bem, certamente seriam grandes desfalques. O São Paulo que vai ter a parada difícil lá pela Libertadores na Colômbia, né? E com certeza vai acabar facilitando um pouco a vida do Corinthians nesse jogo, mas enfim, é sempre uma partida muito difícil. Vitão, você ia falar o quê do time? Não, primeiro que eu concordo ele manter a equipe, né? E discordo de você. Eu acho que tanto o Giovanni Augusto quanto o Marquinhos Gabriel, apesar do Marquinhos Gabriel chutar mal e perder gol no atacado, estão jogando mais e tem mais espírito que o Guilherme para jogar no Corinthians, então eu acho que eles não perdem a posição. O que eu acho que vai acontecer só nesse time aí é o Elias voltar no lugar do Rodriguinho quando o Elias tiver condição de jogar, e o time vai ser esse mesmo aí, enfim, se não perder mais ninguém. O André é uma piada de mau gosto, devia ter sido contratado, quando voltar vai ser banco, não joga absolutamente nada. Banco do Luciano? O André é ridículo, jogador ridículo, não devia ter sido contratado. O Luciano é fraco também, a gente precisa de um centroavante urgente. Fala-se do 9, não sei quem vai ser, há 200 anos, mas o Corinthians precisa urgente de um atacante. Agora, entre o Luciano e o André, o Luciano é mais jogador que o André. O André é uma piada. Fazia gol no Sport, o Michael Leite também fez gol no Sport. E o Christian, que era titular, quando voltar? O Christian, o Bruno Henrique tem jogado bem ali nessa posição. O Bruno Henrique mudou para a segunda posição com o Tite, né? Eu acho que com o Cristóvão, se o Elias voltar, vai demorar para o Elias voltar ainda, né? Mas como o Bruno Henrique subiu de produção como primeiro homem, eu não sei se ele vai tirar da posição. Mas assim, tanto o Christian avançando o Bruno Henrique e o Elias,
tem jogado mais que o Rodriguinho. O Rodriguinho é mais fraco, o Rodriguinho eu acho que é para ser reserva desse time aí. Ou voltando o Elias, se antes do Elias voltar o Christian, enfim, eu tiraria o Rodriguinho desse time. E o Guilherme, para mim, é banco. Entre o Elias e o Rodriguinho, um tem qualidade. Um tem qualidade, mas não tem vontade. Pra mim, na minha opinião. O outro não tem tanta qualidade, mas é muito participativo. Ou, em algumas partidas você vê o Meia se escondendo. Nas partidas que o Guilherme estava mal, ele se escondia atrás dos marcadores e o Rodriguinho se deslocava o campo inteiro para pegar a bola. Se você for ver o número de jogadas do Corinthians que passam pelos pés do Rodriguinho, e volto a repetir, não estou falando de qualidade, tanto que na maioria das bolas que ele pegava, depois ele acabava perdendo a bola. Mas o que ele se esforça, o que ele participa e o que ele colabora com essa troca de bolas no meio de campo do Corinthians é impressionante. O Elias já não. O Elias tem muito mais qualidade com a bola no pé, mas é muito menos participativo. Eu acho que o Corinthians ganha de um lado, mas perde do outro. O Elias está comemorando até agora o 0x0 lá contra o Nacional em Montevidéu. Aquela declaração imbecil que ele deu. Pois é, e aí, Vessone? Eu acho que a tendência é o Elias voltar como titular no lugar do Rodriguinho e o Christian vai ter que remar de novo aí para conseguir um lugar, mas ele deixou uma boa imagem, então acho que mudou muito a imagem do Christian perante o torcedor e etc. E ele ganha aí uma moral para voltar. Assim que alguém der brecha, ele teria moral suficiente agora para voltar. Para vocês, pergunta e resposta rápidas, porque, cara, eu nunca vi tantos torcedores fãs de um jogador que não atua, como é o caso do Marlone. É a pergunta que mais me fazem, cara. Os caras querem saber mais do que naming rights, Alexandre Pato. Todo dia tem umas 50 perguntas por que o Marlone não joga. Eu já falei várias vezes. O Marlone, para mim, jogou bem 1 ano, 2 anos na carreira. Ele jogou bem quando surgiu no Vasco da Gama e depois jogou bem no Sport. Mas foram percalços na carreira dele. Não é uma carreira em que você pode falar, nossa, o cara é craque, o cara é muito bom. No Corinthians, quando ele entrou, ele jogou muito mal no Campeonato Paulista. Foi bem em um jogo contra o Cobressal. Então, para mim, é simples. Por que o Marlone não joga? Porque os outros são melhores que ele. E ele tá numa posição que tem muita gente brigando, né? Que é um meia atacante. Seria a posição mais ou menos que o Giovanni Augusto está exercendo agora, ou poderia colocar ele no lugar do Marquinhos Gabriel, enfim. Mas para mim ele não tem futebol para brigar com esses caras. Mesmo assim, os torcedores ficam perguntando todo dia por que o Marlone não joga, por que o Marlone não joga. Qual a opinião de vocês a respeito do Marlone, que aliás tem sondagem para voltar para o Esporte Clube do Recife? É a mesma que a sua. Eu acho que é uma contratação para compor elenco, para ser uma opção de banco. Ele é mais fraco que os que estão jogando. E aí, Vessone? Marlone, o problema dele, Belo, é que ele está jogando na posição que tem mais opções. Pelos lados do campo é onde o Corinthians mais tem opção. Você vai tirar o Marquinhos Gabriel? Não vai. Giovanni Augusto? Não vai. E aí você tem Rildo, você tem Romero. Você não vai tirar esse jogador. Até o Rildo acabou passando na frente do Marlone na fila do Cristóvão Borges. Na verdade, agora há pouco, nesses últimos jogos, ele deu um jeito para conseguir deixar o Romero no time, colocando o Giovani para o meio. Tem essa também, tem essa situação que o Rildo passou, mas eu acho que ele passou pontualmente, eu acho. Foi uma passagem meio pontual ali. O Rildo, ele queria pôr o Rildo jogar depois de tanto tempo. Não é que eu acho que, primeiro vai o Rildo, se ele não tiver, eu ponho o Marlone. Por exemplo, lá em Chapecó, eu duvido que vai entrar o Rildo e não vai entrar o Marlone. Na segunda-feira vocês podem me cobrar, porque vai entrar, se precisar, vai entrar o Marlone e não vai entrar o Rildo, porque ele vai dar opção, vai tentar até agradar a todos, dar chance para todo mundo jogar, e ali para pôr ali o Rildo ou pôr o Marlone pelo lado, é 0x0, é bem parecido. Então vai me surpreender muito se o Marlone, por exemplo, não jogar e jogar o Rildo contra a Chapecoense. Os dois ali no banco esperando, acho que não tem a mínima chance disso acontecer, e aí ele vai rodando o elenco, vai podendo jogar, mas no lugar do Romero hoje, pelo lado, ele vai jogar? Não vai. No lugar do Marquinhos, que também é um jogador que vira jogo aqui, jogo ali, ele tá contra o Botafogo, a coisa estava difícil, ele driblou 2 e fez um gol. Contra o
O Flamengo, naquele primeiro tempo complicado, era o que mais ainda criou chance, criou oportunidade. Ainda perde muito gol, mas é o cara que cria, que ainda você sente ali que dribla, que parte para cima, que tem alguma coisa. Mas então, assim, a situação do Marlone é difícil nesse caso. Mas se eu sou a diretoria, como está fazendo, não é para liberar para ninguém, porque se você ficar liberando seus jogadores, esses jogadores são muito parecidos, que podem ser opção no banco. Quando você vai ver, você não tem mais ninguém. Você fica liberando, chega uma hora que você perde todo mundo. Então, a diretoria faz certa de barrar e de não liberar ele para lugar nenhum. E sobre o que você falou da partida da Chapecoense, o próprio Rildo falou na entrevista que ele deu essa semana que o Cristóvão... Todo Independente Del Valle 2-1, tá? Só pra você falar, Marco Belo. Não acabou ainda o jogo. Na verdade, a gente tá gravando, o jogo já foi, e isso é um teatro do Vitor Guedes, ele já sabe quanto que acabou o jogo. Cara de pau. Não, tô brincando, tá acontecendo o jogo. Eu não tô vendo. Aos 30 minutos e 37 segundos agora, 2-1 Independente Del Valle. Eu tava vendo um programa no Sport TV agora e vou meter na Fox aqui pra ver o finalzinho do jogo. Pronto. Eu só ia falar da entrevista do Rildo, que ele disse o seguinte: o Cristóvão reuniu todo mundo essa semana de novo e repetiu que vai usar todo o elenco. O Rildo deixou bem claro que o Cristóvão tá falando diversas vezes para eles que vai usar todo o elenco. Então eu acho que o Cristóvão já deixou meio claro pro próprio Rildo, por exemplo, que se ele não entrar em um jogo próximo, entrar o Marlone, não é porque ele perdeu espaço, nem nada, é porque realmente o Cristóvão tá querendo dar uma valorizada no pessoal, até para ganhar o grupo, tá? Então eu concordo com o Vessone, eu acho que se tiver que entrar alguém contra a Chapecoense, talvez entre o Marlone e não o Rildo para fazer um rodízio entre os reservas, já que os dois são mais ou menos pau a pau, né? Não tem muita diferença. Agora, tem duas coisas, né? Se chegarmos no ponto que o Rildo vai fazer biquinho porque não entrou, é porque o mundo tem que acabar mesmo, né? Não estamos nesse nível ainda, né? Do Rildo ficar de biquinho porque não entrou. Mas eu acho um pouco diferente. Eu acho que os dois jogam pelo lado de campo, mas o Rildo é mais Romero, é mais um atacante. E o Malone é mais um Giovanni Augusto. Eu vejo diferença. E o Cristóvão não me parece ser um técnico que vá para campo com alteração programada. Eu acho que vai depender de como tiver o jogo, de como precisar fazer. Não imagino que ele vá para o jogo assim, essa vez é desse, essa vez é do outro, enfim. Não me parece ser esse tipo de treinador. E eu queria fazer uma coisa que eu jamais fiz nesse programa, que é provocar Rodrigo Vessone. Eu só queria saber do Vessone, são 38 rodadas, qual vai ser o jogo fácil? Porque Santa Cruz em Itaquera era dificílimo. Se esse jogo é difícil, tem algum jogo dos 38 que o jogo, você vai falar que o jogo é fácil, Vessone? O América Mineiro em casa é fácil. Esse Beleza. vai ser fácil. Só para ti um exemplo. Então, já que o Vitor Guedes tocou no assunto, bora para os palpites, né? Como a gente sempre faz. O meu palpite é 1-1. Só pode dar um palpite, né? Aí, porque às vezes você dá 3 palpites. Ou ganha de um gol, ou perde 2 gols. Aí não dá. Eu sempre acerto e aí você fica nessa, mas tudo bem. É fácil. Você crava triplo? Triplo nada. Meu palpite é 1-1, jogo duro no sábado. Eu acho que o empate não seria um mau resultado, até porque o Corinthians joga duas em casa depois. O Palmeiras joga das próximas 3, joga 2 fora, sendo que a de dentro ainda é o Santos, então tem jogos de... 2 em casa, Santos e Atlético Mineiro em casa e tem um jogo fora. É 2 em casa também, velho. Mas com jogos bem mais difíceis, assim, na teoria, do que o Corinthians, que pegaria aí a Chape, é fora, é difícil, mas tem o Figueirense em casa e joga contra o São Paulo em casa, que também é um clássico, tudo, mas é em casa. Então, eu acho que o empate não seria um mau resultado e meu palpite é 1-1. 1-1 contra a Chapecoense. E o Vessone, lembrando, acabou de zicar o Corinthians, que por causa desse pensamento dele vai perder para o América Mineiro em Itaquera, no único jogo que o Vessone considera fácil dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Um gol de Alain Mineiro, assim. Né? Gol de Alain Mineiro de fora da área. Vitor Guedes, palpite para Chapecoense e Corinthians. 1-0 Corinthians e gol de? Eu também não sei. O gol? Romero, né? Um verdadeiro falso 9. Agora, em relação a esse jogo, tem uma diferença também em relação ao Vessone, em relação ao seu bom resultado.
Primeiro que eu não acredito que o time do Corinthians tenha time para disputar o título. Mas o Corinthians está a 5 pontos à frente do Inter, né? No G4, estabelecido no G4. Se a situação for para G4, o empate com a Chapecoense é um bom resultado. Se quiser buscar o título, é o tipo do jogo que tem que ganhar. Então, eu não sei qual que é o objetivo ali do Cristóvão e tal. O time do Corinthians não é um time para ser campeão, mas está cheio de time que não tem aí. Não tem nenhuma Brastemp, quer dizer, já tem 5 pontos abertos no G4. É o típico do jogo que tem que ganhar se você quiser ir lá, botar a pressão no Palmeiras, que terça-feira recebe o Santos, enfim. E eu acho que é um jogo que o time que tem, como o Corinthians do ano passado, esse tipo de jogo o Corinthians ganhava e bateu o campeão, né? Corinthians enquanto o Atlético Mineiro empatava nesse tipo de jogo e ficou em vice-campeonato. Então é um jogo esse tipo de jogo que o time que quer ser campeão tem que vencer. Corinthians vai abrir 2-0 lá, depois vai tomar um gol, vai ser uma pressão desgraçada, o Cristóvão vai meter todos os volantes que tiver no banco, mas vai segurar o 2-1 e vai voltar com a vitória. Um abraço, Rodrigo Vessone, até o próximo podcast, Timão. Valeu, um grande abraço a todos aí, até a próxima. Vamos aguardar a rodada do final de semana. Um abraço a todos. Valeu, Vitão. Um abraço a todos, vai Corinthians. Podcast.